Boa noite, queridos. As crianças já subiram? Se ainda não, podem subir. Enquanto elas sobem, abra comigo na nossa primeira passagem, Mateus 27, do 1 ao 5. Amém? Todos abriram? Se não, acompanha com a gente no telão. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, ele foi tomado de remorso e devolveu aos chefes de sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata, e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e enforcou-se. Pai, nós colocamos diante do Senhor, Deus, essa mensagem, essa ministração, a minha vida, os meus lábios, a minha boca, Pai, tudo que vai ser ministrado aqui, que não venha do homem, que não seja natural da terra, mas seja natural dos céus, porque aquilo que vem dos céus, para nós é diferente. Que ela germine em boa terra, que ela dê frutos, e gere em nós mudança e transformação, Pai, a começar de mim. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai, e cremos no sobrenatural do Senhor para essa noite. Amém. Eu queria tratar um pouquinho, queridos, conosco, porque eu me incluo como igreja. Nós infelizmente temos um costume maldito de desprezar tudo aquilo que nós já vivemos no Senhor. Nós caímos sempre nesse erro, nós vivemos, e muito se é pregado nesse sentido: cara, busca o novo, Deus tem mais. E eu não estou falando contra isso, eu vou falar a favor disso essa noite também. Mas usualmente nós rapidamente nos esquecemos daquilo que Deus fez ontem nas nossas vidas. E eu quero conversar com vocês a respeito de alguns homens que vão nos mostrar que nós precisamos manter isso vivo nas nossas mentes e nos nossos corações. Porque nós, domingo após domingo, buscamos uma nova palavra, uma nova direção do Senhor para as nossas vidas. Mas muitos homens tiveram uma única palavra por toda a sua vida e não se perderam, não desfaleceram, eles não caíram pelo caminho. Mas nós como igreja, como eu disse, nós temos esse costume sempre de desprezar. Se nós formos à Bíblia, lá no começo da Bíblia, a história de Adão e Eva. Adão é criado, Adão é formado, Adão se relaciona com Deus. Depois então Eva é criada e ela tem vida com Deus também. Porque Deus vinha todas as tardes para se relacionar com os dois. Mas rapidamente, em pouco tempo, eles desprezaram aquilo que eles viviam com Deus. De um dia para o outro, eles deram mais ouvidos a uma serpente e desprezaram o que Deus tinha feito. E com isso nós vivemos e fazemos basicamente o mesmo, é ou não é verdade? Nós muitas vezes desprezamos, queridos, e bom, esse é o nosso costume, né? Desprezando Adão. Eu vou tirar essa página da Bíblia. Mais para frente a gente vai encontrar o caso de Noé. Quem conhece Noé? Não, mentira, ninguém conhece, né? Você conheceu ele assim, frente a frente, tete a tete? Nós ouvimos a história, nós conhecemos a história dele. E Noé, ele viveu em função de uma palavra do Senhor. É ou não é verdade? Pensa comigo, se Deus chega hoje para você e fala assim: Fernando, Márcio,
Edu, Thiago. Cara, constrói um trem muito louco, a prova de fogo, porque de agora em diante vai ter fogo todos os dias. É normal isso? A gente vê, os vulcões estão aí, eventualmente tem alguma coisa nesse sentido, mas não fogo. Você concorda comigo que no mínimo isso é muito estranho? Mas foi o que Noé viveu. É ou não é verdade? Deus chega para Noé e fala: Noé, constrói a arca. E Noé constrói a arca. Noé fica 100 anos construindo essa arca até que chovesse. Ele vive uma experiência com Deus, e quando ele sai da arca, ele se embebeda, comemorando talvez, mas ele despreza algumas orientações que Deus havia dado a ele. Nós viramos as costas para aquilo que Deus fez nas nossas vidas no passado. Então, com isso, nós tiramos mais uma página da Bíblia. Mais para frente um pouco, nós chegamos em Adão. Quem conhece Adão? Agora ninguém responde. Quem lembra da história de Adão? Quem foi Adão? Adão é mencionado na Bíblia de ponta a ponta como o pai da fé. Adão, ó, é só para ver se vocês estavam prestando atenção. Abraão foi mencionado como o pai da fé. É ou não é verdade? E quem foi Abraão? Abraão foi um homem casado com Sara. Sarai no começo, ele era Abrão. Viveram uma linda história diante dos olhos do Senhor. Foram levantados para formar uma nação, para realizar um monte de coisa. E eles tinham uma palavra sobre a vida deles. Por meio de vocês, eu vou fazer uma nação, uma multidão de pessoas. Por meio de vocês, Abraão e Sara. Mas em algum momento, eles desprezam o que Deus disse. Eles voltam as costas e Abraão se relaciona com a concubina. E aí então é gerado Ismael. O que ele fez? Ele desprezou o que Deus havia dito. Ou em outras palavras, ele tentou dar o nosso famoso jeitinho endemoniado, jeitinho brasileiro, que dá jeito em todas as coisas, mas muitas vezes foge do que era a visão do Senhor para nós. E com isso nós desprezamos mais uma vez um cara, uma experiência, um relato, uma história da Bíblia. E eu vou tirar mais uma página. Mais para frente nós temos o caso de Josué. Quem foi Josué? Quem conhece Josué? Quem lembra da história de Josué? Josué foi aquele que deu lugar depois da retirada aí, da ascensão de Moisés aos céus. E ele leva então a nação de Israel, saindo já do Egito, alguns anos depois de saírem do Egito, para dentro da terra de Canaã. E ele vive uma linda história. Ataca ali Jericó, derruba sem tocar em nada, as muralhas caem, eles entram para dentro de uma cidade que era uma fortaleza na época. E enfim, Josué vive muitas coisas. Eles entram em Canaã, eles se apossam de quase toda a terra ali que Deus havia prometido. E esse cara, ao meu ver, não teve nenhum problema. Mas nós somos tão mal acostumados como cristãos que nós desprezamos, né, aquilo que nós já vivemos, aquilo que já passou. Nós olhamos somente para o futuro. Nós temos esperança somente lá na frente. Então, eu vou tirar também ele aqui da minha Bíblia. Mais para frente um pouco, nós temos o caso de Elias. Quem foi Elias? Quem foi Elias? É um profeta. E a Bíblia relata que ele foi o maior de todos os profetas. Esse cara fez coisas incríveis, ressuscitou pessoas depois de morto. Na verdade, depois de morto foi Eliseu que veio depois dele, mas ressuscitou pessoas, ele curou, enfim, nós vivemos vários relatos de histórias daquilo que Deus fez naquela época, naquele tempo, por meio da vida de Elias. E quantas histórias lindas, quantas histórias formidáveis
nós vemos. Mas da mesma forma com Josué, nós desprezamos as coisas que já passaram, nós não olhamos para frente com esperança, nós nos esquecemos do que para trás ficou. Então eu vou tirar também, não gosto muito de Elias. Depois de Elias, vem Eliseu. O primeiro milagre de Eliseu foi o último que Elias realizou. Então você imagina só, o cara que foi o maior profeta, ele é ascenso aos céus, e o cara que substitui ele começa realizando o último milagre que ele conheceu. Isso te dá uma moral, minimamente. Dá ou não dá? Você já começa, pô, tô bem, a parada não é, né? E Eliseu, esse sim, realiza inúmeros milagres também. Depois de morto ainda, um cadáver é jogado em cima dos ossos dele, e esse morto ressuscita. Eu não sei você, mas eu, se vejo esse morto ressuscitando, eu não contava a história e eu tinha corrido muito. E Eliseu foi, na minha opinião, o segundo maior profeta. Mas, como eu estou falando, como nós vivenciamos muito isso, nós desprezamos tudo aquilo que nós vivemos, nós descartamos tudo aquilo que nós vivemos em Deus. Então também, apesar de gostar muito de Eliseu, eu vou tirar ele daqui. Mais para frente nós vemos um caso de Samuel. Quem lembra de Samuel? Samuel foi o último dos profetas, né? O primeiro dos juízes. E ele foi o homem que levantou Saul, que ungiu Davi. Fez coisas sobrenaturais pela nação, por Davi, por Saul, em nome de Deus, para as nossas vidas. E quão maravilhosas coisas ele fez. Mas Samuel foi um cara que foi levantado como profeta, porque o profeta da época dele, de quando ele era criança, ele não levantou ninguém depois dele. E Samuel não olhou para trás, não aprendeu com o erro de um outro líder que foi líder sobre a vida dele e cometeu o mesmo erro. Porque quando Samuel está no fim da sua vida, a nação se reúne em volta dele e dizem para ele assim: nós não queremos os seus filhos como profetas dessa nação, porque eles nos roubam, eles roubam aquilo que está sendo ofertado ao Senhor. Então Samuel desprezou algumas coisas que vieram antes dele, e acho que por causa disso a gente pode desprezar ele também, amém? Depois de Samuel, vamos lá para o Novo Testamento, nós temos o caso de Isabel e Maria. Quem conhece essas duas? Conhece? Elas são bonitas? Eu nunca vi elas. Mas Isabel e Maria eram primas. Isabel, para quem não sabe, era mãe de João Batista, e Maria, mãe de Jesus. E que experiências também maravilhosas essas duas mulheres viveram. Isabel era estéril, e Deus dá uma palavra, e ela engravida. O marido dela fica mudo 9 meses. E depois João Batista nasce. Em contrapartida, Maria, que não tinha tido contato com seu esposo ainda, com seu marido, na verdade não havia nem casado, Deus chega, aparece para ela, Deus se mostra a ela, e ali Jesus é gerado de uma forma miraculosa, de uma forma sobrenatural. Viveram grandes coisas, viveram grandes experiências com o Senhor. Mas eu sou machista, eu não gosto de mulher, então eu vou tirar a parte delas da Bíblia. Eu não sou machista não, tá, gente? É só para exemplificar. Se nós olharmos depois, então, vamos desconsiderar elas, vamos para os filhos delas. João Batista, que homão, que homem. Jesus fala sobre ele, que nunca houve nem haverá homem como João Batista. Esse homem anunciou a vinda de Cristo, foi o último grande profeta no espírito de Elias. Ele foi um profeta já no Novo Testamento e anuncia coisas tremendas, coisas sobrenaturais para as nossas vidas, e nós colhemos frutos desses anúncios até hoje.
É ou não é verdade? Mas, sei lá, João Batista não bateu. Não vou muito com a cara dele. Você vai? Não, eu não vou não. A gente despreza mesmo, não quer nem saber. Vamos falar de Jesus. Quem foi Jesus? Dentre esses todos aqui, eu acho que o menor. Não tem importância, não foi nada. Na realidade, justamente o contrário. Jesus é o homem que mudou a história do mundo, da terra, do planeta, dos tempos. Jesus foi um homem que morreu, se entregou por mim e por ti, ainda que não tivesse um único pecado. Ele sofreu a minha e a sua dor. E ontem a minha esposa estava em casa assistindo à noite a Paixão de Cristo. E cada chibatazinha que Jesus tomava ali no filme, ela dava uma tremida assim, ela é muito visual. Então ela ficava, e eu tentando dormir, eu quase dormindo, ela dava um gritinho, e eu falo, ô Jesus, morre logo nesse filme aí que eu quero dormir. Mas Jesus fez só isso, né? Ele só morreu por nós, pela humanidade, mudou a história, nós contamos os dias a partir dele, antes e depois, mas enfim, nós desprezamos tudo aquilo que nós vivemos no passado, então nós vamos desprezar também Jesus. Depois de Jesus temos os apóstolos, os discípulos dele, Mateus, Marcos, Lucas, João, que escreveram os 4 evangelhos segundo Cristo, né, segundo a interpretação deles, segundo aquilo que eles viram, todos eles contando o mesmo evangelho. Eles todos depois viveram grandes coisas, realizaram grandes coisas, foram homens realmente relevantes para a sua época, disseminaram e começaram o que nós exercemos aqui hoje como igreja. O que nós vivemos aqui hoje foi iniciado neles, foi eles que iniciaram, foram eles quem deram início a isso que nós fazemos hoje, que é uma reunião, que é um encontro. Mas, esses caras negaram Jesus, né? Então, acho que a gente pode desconsiderar eles também. Amém? Amém? Vocês estão comigo? Não, que amém, desconsidera nada, não entra na minha onda. Mas vamos continuar aqui. Atos dos Apóstolos, nós vemos esses homens todos realizando grandes coisas. E ali Paulo, antes chamado Saulo, ele tem uma experiência impactante com o Senhor. E ele sai de um extremo demoníaco, vamos dizer dessa forma, porque ele tinha conhecimento de Deus, tinha conhecimento da palavra, da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Mas Paulo não conhecia a Deus. Ele tinha um conhecimento teórico. Em algum momento na sua caminhada, ele tem uma experiência impactante, profunda com o Senhor. Ele fica cego, Deus derruba ele do cavalo, ele fica cego por 3 dias. Até que um homem é enviado à casa dele, esse homem ora por ele, ele volta a enxergar. E aí Paulo, antes Saulo, ele vira Paulo e se torna o grande homem que escreveu, na minha concepção, 55% do Novo Testamento, se a gente considerar Hebreus como sendo dele. E ele tem realmente uma experiência com Deus que marca a vida dele e muda a história dele, como todos esses homens que eu mencionei. E eu quero entrar nesse ponto com você. Qual tem sido a sua resposta às experiências que você tem tido com Deus? Aqui na igreja, fora da igreja, na sua casa, no seu trabalho. Qual tem sido a sua resposta diante de Deus? Porque nós podemos responder de forma errada. Nós podemos dar as melhores respostas, mas nós podemos também responder a coisa errada para Deus. E se nós caímos nesse erro, veja comigo Jonas 1, de 1 a 4. O Du vai pôr ali para a gente. No toque de 5 segundos. Jonas 1, de 1 a 4.
A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. O que ele fez? Ele fugiu. Qual foi a resposta dele? Vamos comigo. 1 mais 1 é 2. Aí põe na prova para você assim: 1 mais 1 é igual a... Aí você põe lá, 1,5. Errado. Pé. Continuando aqui. Fugiu do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrepender-se. Deixa eu te... com esse texto isolado. Para onde as respostas erradas que nós damos ao Senhor nos levam? Para o meio da... O que diz o texto? De uma tempestade. Ah, Tiago, mas você acha que Deus é ruim? Não, muito pelo contrário, Ele é bom. Mas você decide isso, não é Ele quem decide isso. Nesse caso de Jonas, eu entendo, eu acredito em outras questões por trás dessa história, mas se nós respondemos de forma errada aquilo que o Senhor nos dá como direção, se nós pedimos uma direção, tá? Se Deus deu uma direção para ele, é porque em algum momento ele pediu direção ao Senhor. E Deus dá a direção para ele, aí ele rejeita essa direção. Então, sabe, o que nós estamos plantando realmente? Naquilo que você pede direção, Deus te manda fazer isso, faz isso, pá. Aí você fala, mas não era isso que eu queria. Aí você vai e segue o que? As tuas vontades, o teu jeito. Roboão, filho de Salomão, ele assumiu o reinado no lugar de seu pai. E ele pede conselhos aos conselheiros de seu pai na época, que eram... Salomão, para quem não sabe, foi o homem mais sábio que passou pela terra. E Salomão dava ouvidos aos conselheiros. Roboão pede conselhos a esses mesmos conselheiros, mas porque os conselheiros deram um conselho para ele diferente do que ele queria fazer, ele vai para outra direção. Ele busca seus amigos, que ele sabe que diriam para ele o que ele queria ouvir, e ele segue os conselhos dos seus amigos. O que acontece? Racha. A nação se divide, ele fica liderando somente 2 cidades. E as outras 10 cidades respondem para um outro rei. O que ele gerou? Divisão. O que ele gerou? Então, o que nós geramos quando nós respondemos de forma errada aquilo que o Senhor nos direciona a fazer? Morte muitas vezes, destruição, divisão. Enfim, nós vamos para as mais adversas coisas, nós vamos ver que a coisa degringola. Se nós olharmos para Saul, foi o grande rei, primeiro grande rei levantado para a nação de Israel. Ele recebe uma palavra de Deus, faça assim. E queridos, quando Deus te direcionar a fazer algo, faça esse algo. Nem que seja de má vontade. Ou por egoísmo, para você não, sei lá. Se você olhar, Saul vai, Deus fala assim, mata todo o povo de Amaleque. Ele entra em Amaleque, e o que acontece? Ele mata todo mundo, menos o rei. Primeira missão que ele recebe como rei. Primeira orientação que ele tem de Deus como rei. E o cara já despreza aquilo que Deus havia orientado ele a fazer. Dessa forma, nesse instante, pela decisão de Saul, ele perde o trono. Ele ainda permanece rei por alguns anos, mas por causa dessa atitude dele, ele deixa de ser rei. Seu filho não herda o seu reinado, a coisa não caminha conforme ele esperava, ele se mata, enfim. Um monte de coisas acontecem. Se nós olharmos para Davi, ao contrário de Saul, Davi começou muito bem. Como Saul também, Saul começou bem,
Quando Samuel vai até Saul, Saul se esconde. Quando ele é chamado diante da nação para ser ungido, consagrado rei diante da nação, Saul se esconde. Ele vai ajudar os mensageiros, aqueles que carregavam as malas, a mexerem com as malas de todo o povo, de toda uma nação que se encontrou em um determinado lugar. Mas ele erra aí, lá na frente ele erra. Davi também, da mesma forma, ele se sente inferior, ele não se sente o melhor, ele não se sente capaz em muitos sentidos, mas ele permanece em todos os momentos na palavra do Senhor. Em algum momento ele erra, só que ao contrário de Saul, Davi se arrepende do seu erro. Saul não, eu mencionei até isso quarta-feira. Saul, Deus contesta ele, confronta ele por meio de Samuel, e Saul vira para Deus e diz assim: Deus, na verdade ele não diz para Deus, ele fala para ele mesmo: pequei, Samuel. Mas ele pede a Samuel: permanece comigo, fica comigo, me honra diante da nação. Em contrapartida, Davi, quando peca e ele é confrontado, ele se lança aos pés diante do Senhor, ele veste roupas de saco, ele entra em jejum. Ele diz: pequei contra os céus e contra ti, eu estou pouco ligando para mim, eu pequei contra ti. Ele não vai atrás do profeta, ele vai atrás de Deus. Sabe, aonde que nós estamos indo? A quem nós estamos buscando? O que nós queremos? Uma nova palavra? Uma nova direção? Se nós olharmos também para Moisés, eu acho que eu não te passei esse texto, mas coloca aí para a gente. Êxodo 32, do 9 ao 14. Moisés teve uma experiência com Deus, que mostrou a Deus. Não, mas bota grande para eu ler ali, meu olho é bom, mas eu ainda não estou nesse nível. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Perceba, queridos, rapidamente. A promessa de grande nação era para quem? Para Abraão. Aí Deus está falando aqui para Moisés que, não, vou fazer uma grande nação a partir de você agora. Deus mudou de opinião? Mudou? Não, a princípio parece que sim, né? Mas segue adiante. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: foi com intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los na face da terra. Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo: farei que os teus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. Veja que, na minha concepção, no meu entendimento aqui, esse texto mostra que o que Deus queria era exatamente o que Moisés fez: se colocar como intercessor sobre o povo, se colocar como um responsável pelo povo. Ele assumiu a responsabilidade do povo. Ei, não. Você vê que o texto, acho que no 11, volta ali pra gente, Moisés se coloca na frente. Nessa versão acho que não diz isso. Volta mais um, ver se estava no anterior. Acho que não. Não tá. Mas tem uma outra versão que diz isso: Moisés se coloca na frente do Senhor. A resposta que o Senhor esperava de Moisés era exatamente essa, queridos. Às vezes os nãos do Senhor para nós, na realidade eles estão nos impulsionando para ir mais para perto dEle, mais para dentro dEle. Nem sempre um não é não, e nem sempre um sim é sim, já diria a Dilma. E ela foi profeta. Se nós olharmos para João, o apóstolo,
o apóstolo amado do Senhor. Ele foi, ao que eu entendo na palavra, lendo e analisando, é que João foi o único dos discípulos que não negou a Cristo. Por quê? Por que ele não foi o único? Por que eu entendo que ele não foi o único? Eu não vou ler as passagens, são 7 passagens aqui, mas se você quiser anotar, João 18, 15 e 16, João 19, 26 e 27, João 19, 26 e 27, João 21, 20 e 24. Nessas passagens mostra que o discípulo amado era João. E ela mostra também que quando Pedro está seguindo Jesus de longe, Jesus já estava aprisionado, Jesus já estava sofrendo açoites. E se eu não me engano, Pedro chega ali perto do cenáculo, que era onde ele estava sofrendo os açoites, ele fica olhando de longe. E uma mulher chega e fala alguma coisa para ele, e ele, não sou eu, não tenho nada a ver. Mas depois essa mulher vai, no que diz o texto até, o discípulo amado, porque ele estava lá dentro para dentro do cenáculo só entrava quem dava liberação para eles entrarem. Então João, que estava lá dentro, ele podia liberar outros de entrarem. E aí João vem, pega Pedro e leva ele lá para dentro. Então isso, de alguma forma, me mostra que João não negou a Cristo. E se você analisar a vida de João, ele foi o único dos apóstolos que não morreu de alguma causa de levante, de açoites, de cruz, de fogo. Envenenaram ele, mas o veneno não fez efeito. E ele morre de velhice na ilha de Patmos, escrevendo para nós o Apocalipse. Eu entendo que João deu uma resposta. É fato, queridos, que Deus sabia. Mas João deu uma resposta ao Senhor, não negando a Ele. Surpreendente para Deus. E Deus estabelece para ele novas coisas. Fala, cara, você é fiel. Você é dos bons. E aí João começa a viver grandes coisas e novas coisas ali. Deus tem um projeto particular para cada um de nós, queridos. E Ele sabe, na sua presciência, Ele sabe o que cada um de nós vai fazer. Mas ainda assim, Ele se surpreende com as nossas reações. Porque Ele tem sentimentos, Ele tem sensações, como nós temos. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E eu queria só fazer abrir um parênteses aqui. A presciência, queridos, a predestinação. Eu ouvi essa explicação há algum tempo e isso... Eu falei, cara, nossa, ficou para mim muito claro, muito objetivo. E a predestinação, essa pessoa, ele exemplificou da seguinte forma. Digamos que eu fui sorteado com um prêmio, eu ganhei uma passagem para os Estados Unidos, daqui para Disney. Certo? Eu estou predestinado então a ir para Disney, então eu não estou. Porque eu ganhei. Tenho esse ticket, esse vale. Mas para eu ir para Disney, eu preciso fazer o quê? O ticket vai me levar para lá sozinho? Eu vou deitar aqui, eu vou sentar aqui e ele vai me levar até a Disney? Não vai. Eu preciso tirar passaporte, eu preciso fazer minha mala, eu preciso ir até o aeroporto, preciso embarcar no avião, sobreviver ao voo, chegar nos Estados Unidos e ir até o parque. Então você concorda comigo que Deus sabe, Deus predestinou algumas coisas para nós, mas isso cabe a nós decidir, viver ou não viver aquilo que Ele derramou, aquilo que Ele sonhou, aquilo que Ele desejou para nossas vidas. E são essas respostas que eu digo que são os ideais para nós. E perceba, queridos, que tia, eu sou abençoado, eu estou no propósito de Deus. Isso é um engano demoníaco, queridos. Porque se você olhar para a história de Abraão, ele teve Ismael, e Ismael viveu
multiplicação, formou uma grande nação. É ou não é? Ismael foi abençoado em Abraão. Foi ou não foi? Mas esse era o propósito de Deus? Era? Não era. O que nós colhemos até hoje na terra? Eu digo, faixa de Gaza. A guerra que eles vivem até hoje é esses dois aqui. São os descendentes de Ismael que estão lá se aferrenhando com os descendentes de Israel. Então você concorda comigo que nem toda bênção é uma bênção de Deus. Nós precisamos entender o que de fato vem e o que de fato não vem do Senhor. Mas, voltando para as experiências, nós desprezamos muitas vezes muitas experiências. Mas o que gera nas nossas vidas relação com Deus são as experiências que nós temos com Ele. Ou aqui alguém tem grande relação com Deus sem ter tido nenhuma experiência com Ele. Pastor, você tem alguma experiência com Deus? Pouquinhas, umas 400, mais ou menos, por ano. Eu sou casado, tem 7 anos. Antes disso nós namoramos 3 anos e meio, entre tapas e beijos. Não tinha tapa. Mas eu tive inúmeras experiências com a Rê. E nós em cima disso construímos uma relação. Nós íamos ao cinema, nós íamos ao Mac. Nós íamos à faculdade, nós íamos ao trabalho quando trabalhávamos juntos. Nós fomos criando uma relação em cima das experiências que nós tivemos. Com Deus é a mesma coisa. A palavra já nos diz isso, Deus não é um Deus de longe, mas Deus de perto. Ou Ele não é só Deus de longe, mas Deus também de perto. Existem momentos que nós entendemos que Ele está longe. Jesus na cruz disse isso. Eloí, Eloí, lama... Eita, nós, falando em línguas aqui. Enfim, Ele disse lá, e na tradução quer dizer o quê? Deus meu, por quê me desamparaste? Deus estava ali do lado dele naquele momento? Não estava. Como Deus não estava. Por quê? Jesus estava na cruz levando o quê? Os nossos pecados. E onde há pecado não há Deus. Mas como Pai, Ele nunca deixou Jesus. E por isso Jesus fala, Eloí, Elohim, Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, Ele não diz Pai, Papai, Abba, que significa papai. As nossas experiências, elas nos aproximam, ou, de acordo com as nossas respostas, elas nos afastam de Deus. Deus tem um nome no original que quer dizer Emanuel. Quem fez o panorama bíblico? Quem está fazendo o panorama bíblico? E quem não fez por que ainda, sem vergonha? O que você está esperando? É um curso muito bom, vale a pena. Nós aprendemos no panorama o significado, por exemplo, de Emanuel. Quem sabe aí, quem não fez o curso, é só cantar aquela musiquinha antiga. Emanuel. Quem lembra dessa música? Jesus, eu fui longe, né? Eu era novinho. Mas Emanuel quer dizer o quê? Deus conosco. Não quer dizer Deus contigo. Ele quer dizer Deus conosco. Deus está conosco, Ele está junto de nós, Ele é Deus de perto e não só de longe. Mas as nossas experiências, aquilo que nós fazemos, nós muitas vezes damos respostas erradas. Nós respondemos de uma forma que não é a que Deus espera de nós. Paulo conhecia muito a Deus, ainda quando Saulo, ele foi um homem que estudou aos pés de Gamaliel. Gamaliel, na época, era o maior dos estudiosos da palavra de Deus, da Torá. E Saulo aprendeu tudo que ele podia aprender. Talvez você esteja caminhando muito bem, dentro do seu contexto, dentro do seu ambiente. Fala, tia, eu conheço Deus pra caramba, eu já li a Bíblia 20 vezes. Conheço inúmeros versículos, conheço 300 promessas para mim.
E Saulo conhecia. Mas eu quero te dizer, queridos, que talvez, muito provavelmente, o conhecimento que você tem de Deus hoje te impeça de viver coisas maiores em Deus amanhã. Para que o novo venha, nós precisamos abrir mão do velho. E Saulo, ele viveu isso. Ele teve uma experiência marcante com Deus. Ele falou, cara, tudo que eu sabia não me serve mais. Eu preciso viver o novo. Eu preciso viver o que Deus está me orientando para agora. Se nós olharmos para Moisés, ele também viveu isso parecido com Paulo. Moisés recebeu uma orientação, ele recebeu um sonho, um desejo no seu coração de ser um homem que salvaria, que tiraria a nação de Israel do Egito. Ele primeiro tenta a sua maneira e aí erra, falha, mata um egípcio, aí começam a entregar, apontar o dedo para ele, ele sente medo e foge. Passa 40 anos no deserto. Se casa, tem lá os seus filhinhos e ele fica muito bem, muito cômodo. Ele se acomoda no seu ambiente. Até que então Deus vem e o que? Se revela. Mais uma vez, Deus não é Deus de longe, mas Deus de perto. E Deus se revela com ele por meio da sarça e dá uma direção para ele, faz assim, faz assado, volta para a sua terra, volta para o Egito, tira o meu povo de lá, porque agora você está preparado. E ele recebe uma orientação de usar o que? Um cajado, certo? Quem se lembra? Quem assistiu os 10 mandamentos? Eu assisti. Mas se você só assistiu e não lê a Bíblia, leia a Bíblia. Eu te aconselho, tem coisas ali que não estão na Bíblia. E tem coisas que eu vi ali que eu mesmo não tinha visto na Bíblia. Eu falei, cara, isso não está na Bíblia. Eu fui na Bíblia e falei, vixe, não é que tá. Mas enfim, voltando aqui. Moisés tem uma direção do Senhor para o cajado. Joga o cajado no chão e Deus mostra várias coisas. O cajado se torna um instrumento de Deus na vida dele. Certo? Todos os 10 milagres no Egito foram realizados. Todos os 5 primeiros, na realidade, foram realizados por meio do cajado. E Moisés sai, eles saem do Egito, finalmente as 10 pragas acontecem, eles são liberados, eles vão para o deserto. E no deserto eles rodam, tem os espias, toda a história deles. Em algum momento Deus chega para Moisés e fala assim, declare a rocha. E o que Moisés faz? Com o cajado que ele tinha, ele bate na rocha. Então o conhecimento que nós temos de Deus, o conhecimento que Moisés tinha de Deus, impediu ele de viver novas coisas em Deus. Abra mão do velho, abra mão daquilo que você conhece. Deus está querendo te levar, muito provavelmente, para um lugar que você não está entendendo, que está fugindo do seu controle. Mas porque Ele quer te ensinar coisas novas, porque Ele quer fazer de formas diferentes. Deus não muda, mas Ele se move, Ele não está parado. Ele não está aqui sentadinho assim, olhando, pô, mas eu já dei faz 20 anos. E quando Ele quer mudar, queridos, Ele muda. Não Ele muda a direção, o caminho, a forma. Então se permita viver o novo de Deus. Se permita receber dEle a revelação do novo, o conhecimento do novo. Pô, Deus, mas lá atrás era com cajado. Tá, mas agora eu não quero que você use o cajado. Nós fazemos das direções que Deus nos dá, muitas vezes o nosso ídolo. Isso se torna o meio pelo qual eu vou viver tudo. E eu quero compartilhar com vocês, queridos, que eu dei respostas erradas para Deus. E uma delas foi a seguinte: um dia eu recebi uma palavra. O irmão virou para mim e disse assim: Ti, isso tem acho que 7 anos. Menos, 6, 5, 4,5. Minha calculadora está ali, tá? Enfim, alguns anos atrás, eu recebi uma palavra e essa pessoa virou e disse assim para mim: Ti, você será o próximo líder de diaconato da igreja. Num primeiro momento eu fiz como Saul, eu dei um passo para trás e falei: Tô maluco,
Eu sou novo, dos diáconos todos eu sou o mais novo, eu não era nem ordenado diácono ainda. Eu dei um passo para trás e a princípio eu recusei, eu falei, não, Deus, não e tal. Mas assim, alguns dias depois, orando, Deus confirmou, Deus trouxe direção e pá. Mas o que aconteceu? Eu parei de correr atrás do Senhor, comecei a correr atrás da liderança do diaconato. A direção que Deus me deu se tornou o meu objetivo, quando o meu objetivo deveria ser sempre o Senhor para a minha vida. E eu fiz isso durante acho que 2 anos. Alguma coisa assim, não foi? Eu olho para ela ali porque para não ficar de mentiroso aqui. Mas eu corri atrás disso durante 2 anos. E pensa nos 2 anos que foram ruins para mim, ministerialmente. Eu fiz muita coisa no diaconato, eu tinha um bom coração, mas eu estava correndo atrás de um objetivo. Eu queria o título, eu queria a posição, eu estava correndo atrás daquilo. E no momento que eu entendi, que eu dei o estalo, que eu mudei, eu falei, não, Deus, não quero. Mas sem brincadeira. Eu falei, Deus, eu não quero. No final de semana seguinte, os pastores me chamaram. Falaram, Ti, liderança do diaconato. Tá brincando com a minha cara? Porque no momento que você abre mão daquilo, aquilo não te tem mais. E aí o Senhor pode voltar a te usar no propósito que era o dele. E eu, amém. Antes disso, queridos, eu tinha vivido a mesma coisa, não tinha recebido nenhuma palavra, mas eu tinha um anseio no coração de ser um diácono ordenado. E eu corri atrás disso também. E a mesma historinha, queridos. A mesma coisa, só mudou assim, líder de diaconato, só isso. Corri atrás, eu fiz acontecer e tal. Aí eu falei para Deus, não, eu estou fazendo errado, eu quero fazer pelo Senhor. E mudei meu coração, despertei, pá, no final de semana, pastor Michel, pastor Bruno, pastor Cláudio na época, Ti, a gente quer uma reuniãozinha com você. Eu falei, vixe, ou eu vou ser expulso da igreja agora, ou eles têm alguma outra coisa para mim. Aí a gente queria te ordenar. A mesma coisa, queridos. Quando o nosso coração é enganoso, quando a nossa visão está no lugar errado, a gente caminha de forma errada. E Deus, por amor a nós mesmos, Ele nos priva disso. Ele nos protege disso, porque isso vai gerar em nós morte e não vida. Vai gerar em nós destruição e não crescimento, e não construção de nada. A experiência, como eu disse, queridos, ela nos leva a um relacionamento. E o relacionamento gera intimidade. Ou todo mundo que você se relaciona, você tem intimidade? Tem? Não, eu não tenho. Eu sou assim, eu sou muito tímido até a primeira conversa. Depois da primeira conversa, estragou. Aí eu sou o cara mais aberto que tem. Mas nós não somos abertos com todo mundo. Nós não temos intimidade com todo mundo. A intimidade que eu tenho com a minha esposa, eu não tenho com os meus outros irmãos. Até porque seria muito estranho. Convenhamos. Então você concorda que, queridos, algumas relações, elas são mais íntimas por causa das nossas respostas às experiências que nós vivemos. Deus ama pessoas de forma diferente? Ama? Ama? Onde é que está isso na Bíblia? Eu nunca vi. Nós precisamos realmente viver mudança nesse sentido. Queria chamar 2 pessoas aqui para me ajudar, amor. Vem aqui você. Por favor. E vem você, Luquinha. Vem aqui. Por favor. Aqui em cima, aqui em cima. Não, que é bonito é para se mostrar, gente. O Lucas está solteiro, gente. Brincadeira. Olha só, Lucas, você me ama? Te amo. Eu também te amo, Luquinha. Você é um
pessoa especial. Rê, você me ama? Para quem não sabe, ela é minha esposa, tá, gente? Sim, amor, eu te amo. Eu também a amo. Algum deles me ama mais? Sim. Sim, certamente que sim. A Rê acha que ama mais. Eu acho que são amores de formas diferentes. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. A Rê me conhece mais, por quê? Porque você é casado, tia. Não só isso, mas por quê? Porque eu tive mais tempo com ela. Eu tive mais experiências com ela. Eu construí uma relação com ela mais profunda. Nunca poderia construir com o Lucas, deixa bem claro. Mas tirando o contexto de casal, de homem e mulher, eu a amo mais como Deus do que eu amaria o Lucas? Não. O que aconteceu? É que com o Lucas eu tive menos tempo. Ele me deu menos tempo. Tá, enquanto Deus, não estou falando enquanto Tiago. Mas a Rebeca me deu muito mais tempo. Então ela me conhece muito mais. Ela discerne a minha voz. Ela discerne a minha face. Muito mais do que o Lucas discerne. Por quê? Tempo. Tempo, fala para o seu irmão, tempo. Sabe, a moeda mais valiosa que nós temos, queridos, é o tempo. Você poderia ter ficado em casa essa noite, é ou não é verdade? Mas você escolheu estar nesse lugar. Então você está dando um valor ao seu tempo de uma forma diferente. Se você estivesse em casa, você poderia estar assistindo Faustão, vendo, um jogo, se está passando um jogo agora. Você poderia estar fazendo outras coisas. O seu tempo ele ia passar do mesmo jeito. A questão é a forma como você avalia e investe o seu tempo. O seu tempo vai passar aqui na igreja, como o seu tempo vai passar se você não estiver num cinema. É ou não é verdade? A questão é o que você prioriza mais. Porque você está aqui, nós entendemos que a sua prioridade, ou parte da sua prioridade é o Senhor. Então você está dando tempo a isso. Mas se você só se relaciona com o Senhor aqui, qual é realmente a sua prioridade? Você está em busca de uma palavra para abençoar a sua semana inteira? Ou você está em busca de Deus? Porque não importa como a sua semana vai ser, se você estiver em Deus, ela será abençoada. Onde é que está a sua intenção? Obrigado, gente. Onde é que está o seu coração? E voltando, queridos, lá para o começo, a importância da resposta correta às experiências que nós temos com Deus. Abre comigo. Cadê? Mateus. É isso? Eu te passei a passagem de Marta e Maria? Não? Então deixa, não abre não. Abre a outra passagem que é a de 2 Reis. Mas eu vou falar da de Marta e Maria antes disso, rapidinho. Jesus, quando Lázaro morre, ele chega 4 dias depois da morte de Lázaro, não é isso? É isso? É isso, pai? 3, 4. 4 dias depois. Você concorda aqui comigo? 4 dias depois que o cara morreu, o negócio está feio. Um cheiro, um odor ruim, uma coisa que nos mexe, né? Mas ele chega, Marta vê Jesus de longe, ela vai até ele, e ela chega diante de Jesus e diz: ah, Jesus, se você estivesse aqui,
Quem aí entende de português? Língua portuguesa. Estivesse é fácil. Estivesse está em que conjugação? Passado. Não precisa ser pretérito, perfeito, imperfeito, sei lá o que, é só passado. Pronto. Então, se você estivesse aqui, ela joga Jesus para onde? Para o passado. Ela entende que se no passado Jesus estivesse presente, ele teria mudado tudo. E aí Jesus vira para ela e fala: Marta, Lázaro ressuscitará. E aí Marta diz o que para Jesus? Eu entendo, no último dia, os mortos ressuscitarão. E aí ela faz o quê? Joga Jesus para onde? Lá para o futuro. Nós temos noção de que se no passado ele estivesse aqui, ele faria grandes coisas. Nós sabemos que no futuro ele fará grandes coisas, mas Jesus está na nossa frente, a gente está olhando para ele e falando: cara, não tem jeito. Lázaro está morto. E aí Jesus se cansa, né? Ah, Marta, tá bom, vai. Tira a pedra. Lázaro, vem para fora. Nós precisamos nos memorar, nos guardar, nos lembrar das experiências que nós tivemos com Deus. E eu quero te deixar um conselho: anote tudo aquilo que você já teve de experiência com Deus, porque isso te serve de impulso para você não parar, para você não desistir, para você não sair do barco, para você permanecer fiel e continuar adiante. Mas vamos para esse texto de 2 Reis, do 1 ao 6. Certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela tem 3 posturas ali. Ela vai até o profeta, ela escuta a direção do Senhor por meio da vida do profeta, ela faz exatamente o que o profeta pediu, e ela segue ali para que a coisa aconteça, queridos. Ela pega a vasilha, ela começa aqui, pega uma vasilha, põe aqui na sua frente, pega o óleo e vira dentro da vasilha. A vasilha se enche, certo? Certo ou errado? Certo. Primeira vasilha se enche, ela para de derrubar o azeite, pega aquela vasilha que fazia parte do presente dela, passa para o lado, aquilo faz parte do passado. Ela não se esquece do passado, ela guarda o passado. Ela vira para o seu filho e olha para o futuro e fala: filho, me dá mais uma vasilha. Ela pega outra vasilha, foca de novo no presente, continua vivendo o milagre no presente. E enche outra vasilha, e passa a vasilha para o lado. Me dá outra vasilha, me dá outra vasilha, me dá outra vasilha, tem óleo. Deus está aqui, Jesus está se movendo nesse lugar, Ele está atuando nesse lugar. Você consegue enxergar o Senhor nesse lugar? Ele está na sua frente, não sou eu. Mas nós olhamos com desprezo para as experiências que nós tivemos. Nós temos esperança até no futuro, mas nós achamos que o presente Ele não está. Isso é uma investida do inferno para nós. Porque você muda o seu futuro? Muda? Muda? Alguém acha que muda? Alguém acha que não muda? Pode responder, gente. Muda? Então muda o seu futuro agora. Não, você muda o seu agora, o seu presente. E mudando o seu presente, o seu futuro muda.
Se você tiver os olhos fitos no futuro, somente a esperança. Em 2022 o Brasil vai ser tetracampeão, vai ser hexacampeão. Olha o cara roubando 2 títulos do Brasil. É brasileiro, né? Larápio, não, mentira, gente, brincadeira. Perdoa, pai. Mas 2022 o Brasil vai ser hexacampeão. 2022 o Brasil vai ser hexacampeão. E a gente esquece o agora, o aqui. E vai conseguir o quê em 2022? Alguma coisa? Talvez outro 7-1. Deus o livre. Está amarrado. Demônio. Nós precisamos, queridos, responder ao Senhor da maneira certa, da forma correta. E entenda, se você parar para olhar, talvez se você está no grupo de WhatsApp da igreja, nós damos ali frequentemente parabéns para o pessoal. E eu sempre digo a mesma coisa, essa mesma frase para todos eles, para todos os aniversariantes. Viva o melhor ano da sua vida até aqui. Por quê? Porque eu acredito, queridos, que o que está por vir é melhor do que o que nós já vivemos. Não tem nenhum versículo específico que diga isso, o melhor de Deus está por vir. Na realidade tem um versículo que fala disso, só que está se remetendo a Jesus, e Jesus já veio. Nós precisamos ter os olhos fitos, ter esperança, mas construir o nosso presente, respondendo da maneira certa, da forma correta, caminhar e prosseguir, para alcançarmos o propósito que o Senhor tem às nossas vidas. E sabe, com essas 3 questões, o passado, o futuro e o presente, eu quero ler para vocês Lamentações 3, 21 e 22. Eu te passei, Du? Não sei se eu passei. Mas, enquanto ele abre ali, eu já vou lendo. Quero trazer à memória o que pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. O que diz esse versículo? Quero trazer à memória o que me dá esperança. Anote tudo aquilo que o Senhor te falou sobre você, tudo aquilo que Deus te deu de direção para a sua vida, porque nos momentos ruins isso nos dá esperança. Você olha para o passado e ele aponta para o nosso futuro, lá no nosso passado, e diz: há esperança, há esperança. Eu tenho anotada, por exemplo, essa palavra que eu recebi de um irmão. Ele disse: Ti, você vai ser o próximo líder do diaconato dessa igreja. E quando aquilo se cumpriu, eu posso olhar para aquela palavra e dizer: Deus, realmente Ele cumpriu o que Ele disse no meu passado, revelando o meu futuro, mas naquele momento presente, onde eu fui levantado como líder do diaconato. Sabe, quando nós anotamos, nós damos espaço para o Senhor atuar, para o Senhor se mover, para o Senhor realizar. Porque se nós esquecemos, quando Ele fizer, o que vai fazer diferença na nossa vida? Ah, legal, Deus me deu algo novo. É bom, é bom. Mas tem expectativa, querido. Meu pai, quando eu era criança, às vezes ele fazia: no seu aniversário, era janeiro, eu faço aniversário 29 de dezembro. Ele chegava 1 de janeiro e falava: no seu aniversário eu vou te dar um videogame. Pensa, eu ficava voando com aquilo no coração. Cara, meu aniversário, igual Chaves. Um videogame, eu sonhava com videogame. Quando eu ganhei, Ele já havia prometido. Ele cumpriu o que prometeu. Isso mostrou que Ele é um Deus, que, no caso meu pai ali era um homem de palavra, mas quando Deus cumpre as palavras nas nossas vidas, isso demonstra que Ele é um Deus de promessas, que cumpre aquilo que Ele promete. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Você tem se recordado daquilo que Deus te prometeu?
Ou você tem, como nós cristãos fazemos, desprezado aquilo que passou? Nós olhamos para trás e já passou, eu quero novo. Eu quero novo. Eu quero viver o novo. Eu quero mais, eu quero mais. Me dá mais. O que nós temos feito com tudo isso que nós temos recebido do Senhor? Aonde nós vamos chegar dessa forma? Efésios 3:20 diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O melhor de Deus ainda está por vir. Jeremias 29:11: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Ele gera em nós hoje esperança, para que nós vivamos lá na frente o futuro. Qual tem sido a sua resposta, querido? Querida, aquilo que o Senhor tem realizado na sua vida. Eu quero que você fique de pé nesse momento. E se você entende que você poderia responder diferente alguma coisa, você fala: putz, Deus, aquilo eu não te respondi, ou eu simplesmente desprezei. Quero te desafiar a vir aqui à frente. Primeiro, para um tempo seu com Deus. Depois nós vamos impor mão sobre vocês. Aonde está realmente a intenção do seu coração? Aonde está realmente o propósito que o Senhor tem estabelecido sobre a sua vida? Cara, eu preciso responder de forma diferente. Eu preciso fazer algo diferente. Eu preciso me entregar de maneira diferente. Eu preciso investir o meu tempo de forma diferente. Eu preciso deixar que o meu conhecimento velho de Deus saia, para que o novo venha. Não tenha vergonha, queridos, de vir aqui à frente. Como eu falei na quarta, eu vou falar de novo. Por que nós chamamos as pessoas à frente? Porque é no altar do Senhor que nós recebemos os nossos milagres. Ana, mãe de Samuel, profeta, ela vai até o altar e chora. O profeta acha que ela está bêbada e a confronta, mas ela fala: não me tenha por bêbada. Eu estou diante do Senhor buscando uma resposta. E o profeta diz para ela: vá em paz, a sua resposta chegou. É no altar do Senhor que nós encontramos as nossas respostas, que nós encontramos aquilo que nós precisamos. E existe uma outra passagem também que diz que o fogo arderá continuamente no altar do Senhor. E quando nós falamos de fogo, quando o fogo queima, ele tira toda impureza. Ele queima aquilo que está dentro de nós de errado. Ele nos purifica, gera em nós vida, gera em nós mudança. Então isso aqui não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o pastor, não tem nada a ver com ninguém, senão exclusivamente você e Deus. Mas se ainda assim você não quiser, não tem problema. Fique no seu lugar, faça a sua oração, se coloque diante do Senhor. Deus, eu respondi tantas coisas de forma inapropriadas. Eu empenhei tanto tempo naquilo que não tem valor algum. Eu fiz, Pai, de uma palavra sua um ídolo na minha vida. E caminhei errado e andei muitas vezes, muitas milhas de forma errada, com uma intenção errada no meu coração.
muda a nossa história, Pai. Nós não queremos desprezar o nosso passado, nós queremos olhar para o nosso futuro com esperança, mas continuar olhando, entendendo e crendo que Tu és Deus hoje. Tu não és Deus de longe, lá no passado, nem lá no futuro, Você é também. Mas o Senhor é Deus de presente. A nossa história muda hoje, Deus. Os nossos passos mudam hoje. A direção que estava errada muda hoje, agora. Nós queremos viver o novo de Deus. Nós não queremos nos tornar o novo velho, o novo tradicional, o novo preso, o novo engessado, o novo endurecido. Não, Deus. Corações alcançáveis. Eis que tiro de vós o coração de pedra e lhes dou um coração de carne. Porque dessa forma, seu coração ele se torna sensível, ele se torna mole, ele se torna alcançável pelo Senhor. Nos irmãos, o Celso, se quiser descer também. Ei, Jesus, será que é pedir demais? Nova fome, uma nova paixão por Ti. Não é que eu não seja grato por tudo que Tens feito em mim, mas meu coração tem chorado por Ti. Meu coração tem clamado por Ti. Ser tocado por Tua glória é o meu desejo, é o que eu mais quero, Deus. Ser mudado por Tua face é o meu anseio, é o meu maior prazer. E eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Querido, se você quiser receber uma imposição de mãos de algum desses irmãos, vem aqui à frente. Ainda que você não tenha vindo receber aqui pela questão da oração, sai do seu lugar. Sabe, essa possa ser uma experiência nova para você. Algo novo, algo diferente, algo incomum, talvez uma palavra, talvez uma repreensão do Senhor, eu não sei. Eu não trouxe nada pra mesa.
mesa. Mas eu não tenho dúvidas de que o Senhor quer falar, quer se mover, quer te tocar, quer te alcançar. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem chorado por ti. Meu coração tem clamado por ti. Oh, ser tocado por tua glória é o meu desejo. É o que eu mais quero, Deus, ser mudado por tua face. É o meu anseio, é o meu maior prazer. Fogo nunca dorme, o fogo nunca fala. Não, 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 não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, 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 não. Deus nunca dorme, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não. Se ele não falha, ele não falha. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido, eis-me aqui, Deus, e eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede, sacia-me. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu abro meu coração, eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede, uma fome, uma sede, uma fome. Eu não trouxe nada pra mesa,
Sabe, queridos, aquela viúva, ela não olhava para o que ficou para a esquerda, nem olhava para o que vinha da direita. Ela só dizia para o seu filho: me dá mais uma vasilha. Ela olhava para o seu presente, e ela mudou o seu presente, a sua realidade. Tem os olhos fitos no Senhor, que está aqui, que está contigo, que se faz presente na minha e na sua vida. Ela seguiu a direção do profeta, e quando acabaram as vasilhas, ela ainda disse para o filho: me dá mais uma vasilha. O filho: não tem mais. Amém. Ela põe de lado, o azeite para de cair, ela volta no profeta e fala: e aí, o que eu faço? E o profeta diz a ela: vá, produza pães, cozinhe com óleo, com a farinha que você tem em venda. E ela se reestabelece financeiramente, porque ela deu ouvidos à direção do Senhor, porque ela seguiu a direção certa, porque ela não ficou olhando para o passado. Meu marido era vivo, eu tinha tudo. No futuro Jesus pode me restaurar e fazer o melhor. Não, ela olhou para o presente, ela arregaçou as mangas, e ela mudou a sua história. Mude você também a sua história. Melhor está por vir. Há esperança, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Ele é que sabe os pensamentos, os sonhos, os anseios que Ele tem para nós. E deixa eu te dizer algo: talvez o que Ele tem para você não seja aquilo tudo que você pensa, mas você vai ser muito mais realizado, muito mais completo, muito mais feliz na simplicidade do que Ele tem para você, do que na grandeza do seu próprio sonho. Que Deus te abençoe, queridos. Que vocês tenham uma excelente semana. Vão debaixo da direção e da paz do Senhor. Nós estamos com a cantina aberta. Dê um pulinho lá, não perca. Em nome de Jesus.